E aí, pessoal, espero que todos estejam bem, presentes no agora. O tema de hoje é um tema incrível, que quando eu passei a conhecer, a acreditar, a praticar, de fato muitas coisas mudaram na minha vida. Nós vamos falar hoje sobre o processo criativo. Mas o que é processo criativo? Primeiro eu quero te dizer que as pessoas que entendem, acreditam e praticam o processo criativo, elas passam a ser criativas, né? Acho que esse é o principal benefício do processo criativo, né? Tem muita gente que pensa, poxa, sabe, eu não sou criativo. Tem muita gente que é criativa, que cria soluções para problemas, que cria projetos, que cria negócios. Pô, eu não sou assim, eu não nasci assim, esse não é meu estilo. Mas imagina você podendo resolver os problemas que surgem na tua vida. Imagina você podendo criar negócios, criar soluções, mesmo que você não se sinta criativo, mesmo que você acredite que você não é criativo, mas que você passe a aprender a ser criativo, solucionar problemas, criar negócios, ajudar pessoas, se ajudar. Processo criativo é algo que não é o Bruno só que está falando, tá? Nomes como, se você pesquisar, você vai achar Wallace Wattles, Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Bob Proctor, Amit Goswami. Esses últimos dois são ainda vivos. Bob Proctor é um dos meus principais gurus, o cara que começou a me ajudar, a me despertar para muitas coisas. Eu fiz um curso dele em Los Angeles que foi incrível, que chama Paradigm Shift, mudança de paradigma. Ele fala muito do processo criativo. Amit Goswami, com quem eu me formei no ativismo quântico, um indiano, um cara incrível, um ser amoroso, um ser de luz. Ele fala muito também do processo criativo. Então não é algo recente, eu não estou inventando a roda, né? E é algo que eu estou trazendo para vocês aqui com muito embasamento, com nomes de pessoas assim que foram referências no mundo inteiro em termos de realização pessoal, de transformação, de criatividade, tá certo? E talvez a grande verdade é que você seja como eu. Eu pensava que criatividade era coisa para poucas pessoas, né? Veja, eu vim do mercado publicitário, trabalhei 15 anos no mercado publicitário, com agências, né? Tem o departamento de criação das agências, que são aqueles caras incríveis, que criam aquelas campanhas maravilhosas, né? Existe um departamento de criação. Então, eu me acostumei muito a pensar que criação era para poucos, né? Eu mesmo, no último trabalho que eu tive na Fox, trabalhei no grupo Fox de canais, tinha um departamento de criação, que chamava Lab, o departamento de Lab. Eram caras geniais, e de fato são geniais. Eles trabalhavam muito o processo criativo ali, né? Mas eu achava que aquilo era... Bom, eu sou do departamento de vendas, eles são do departamento criativo, eles criam, eu vendo. E assim foi pela minha vida inteira, né? Mas por que eu tô falando isso, né, para você? Porque hoje eu sei que é possível ser criativo. Nos últimos 18 meses, para você ter uma ideia, eu escrevi 5 e-books, eu tenho um curso pronto em áudio, que eu fiz em parceria com uma amiga, eu tenho um outro curso que está quase 100% pronto, que eu vou começar a gravar, que eu vou lançar. Eu tive ideia de abrir negócios voltados ao ativismo quântico, com mais 3 sócios. Tá? Eu tive iniciativas em relação à educação do meu filho, que eu nunca imaginava ter. Hoje ele está fazendo homeschooling, né? Eu comecei a ler sobre algumas pessoas, que inclusive nesse retiro que eu fiz, elas me deram algumas dicas para eu estudar. Então, José Pacheco, por exemplo, foi um cara que eu comecei a estudar. Ele criou uma escola chamada Escola da Ponte, que fica em Porto, né? Ele era um professor e de repente um professor normal, né? de aula normal, de escola normal, e teve um momento que ele se questionou, ele falou, poxa, será que esses alunos eles não estão entendendo? Por que eles não estão entendendo? Será que é porque sou eu que estou aqui falando e por isso que eles não estão entendendo? Ele começou a se questionar a forma como ele ensinava. E aí ele passou por um processo criativo, um processo de transformação, e hoje tem essa escola que tem ajudado muitas pessoas, com uma escola totalmente diferente. Tá? Não tem idade para cursar determinada série, são vários temas. O aprendizado é através de experiências. Deem uma pesquisada para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque estudar o José Pacheco, por exemplo, foi
parte do meu processo criativo. E teve um determinado momento que eu tive um insight e falei, poxa, tudo que eu estou fazendo para a minha vida e tudo que eu acredito, não faz sentido eu deixar meu filho nesse modelo de escola que hoje eu não acredito mais. Enfim, hoje ele está estudando em casa, já fez curso de meditação, está fazendo curso de PNL, está fazendo outras coisas e continua estudando, tá? Mas com apoio em casa. E não está estudando todas as matérias, está estudando matérias mais específicas. Vai sim fazer o supletivo, ele vai completar, né, o ensino médio, o ensino fundamental. Eu falo para ele, a gente tem que ter equilíbrio, né? Não é 880, larga tudo, porque sei lá, no dia da manhã, se ele tem vontade de fazer uma faculdade, ele vai ter que ter até o terceiro colegial feito, né? Senão ele vai ter que correr atrás. Não, já vai fazendo em paralelo isso. Tá? Mas fato é que eu passei a ser muito mais criativo quando eu acreditei, olhei e entendi o que era o processo criativo. Né? E o que eu vejo hoje, de fato, as pessoas fazendo, né, agindo em relação à criatividade, me dá a certeza de que a forma como eu passei a olhar ela é muito mais eficiente. Né? Como é que eu enxergo hoje as pessoas pensando e agindo em relação à criatividade? Primeiro, elas não acreditam, né? De fato, elas não acreditam que elas podem ser criativas. Então, isso já é uma barreira enorme. Né? Vamos lembrar da frase de Napoleão Hill, né? Que fala que o que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Então, sim, o primeiro passo para você ser criativo é você, de fato, acreditar que você pode. Né? Depois, eu vejo as pessoas ficando muito presas em seus egos. Né? O que eu quero dizer com presa em seu ego? Até no meu YouTube, no Instagram, até no Facebook e até no podcast, tem um conteúdo que eu fiz sobre ego versus essência. O ego, como é que o ego é formado? O ego é formado por pensamentos. Né? E como é que os pensamentos são formados? Os nossos pensamentos são formados pelas experiências que a gente viveu. E muito provavelmente lá na infância, quando a gente formou nossa personalidade do 0 aos 7 anos. Né? Eu costumo dizer que a gente pensa o que os outros pensaram pra gente. Né? Será que tudo que você está pensando hoje foi você que pensou? Pense em relação a isso. A palavra pensar, ela se repete muito, mas pense em relação a isso. Será que o que você pensa hoje, o seu modelo mental, foi você que escolheu pensar ou escolheram por você? Né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho visto. Assim. Primeiro, as pessoas não acreditando. Depois, elas ficando presas muito no ego. Ou seja, o ego são as referências familiares que você tem, as referências de costume, as tradições, os dogmas, as crenças, os paradigmas. Né? E se você fica muito preso nessa história, nesse modelo mental, no teu ego, dificilmente você consegue enxergar outro caminho para seguir. Né? Terceiro, é que as pessoas desconhecem o potencial do subconsciente delas. Né? Elas desconhecem. Muito já foi comprovado, falado, todos esses nomes que eu citei no começo desse vídeo, esses gurus, né? Muitos livros. Tem um livro aqui da minha mestre de EFT, esse livrinho aqui, ele chama O Poder da Mente, Sunita Patani, Em Busca da Transcendência e da Cura Emocional. Fala muito do poder do nosso subconsciente. Freud já dizia, né, do inconsciente. Algumas pessoas chamam de inconsciente, outras de subconsciente. Tem muita informação, tem muito poder, tem muita força no nosso subconsciente. Hoje as pessoas usam 5% da capacidade intelectual que elas têm. O que é essa capacidade intelectual de 5%? Basicamente é o nosso consciente, são os nossos sentidos. Audição, visão, fala, tato e paladar. Então, o nosso ego, percebe? Ele é a soma das nossas experiências que foram vividas através da nossa consciência, dos nossos 5 sentidos. Então, a verdade das pessoas, basicamente, são as experiências que elas viveram. Né? Então, quando você desconhece o potencial do seu subconsciente, que é onde está 95% da sua capacidade intelectual, 95%. Pode pesquisar na internet aí que você vai ver, alguns falam um pouquinho mais, outros menos, mas em média 95%. E as pessoas desconhecem esse potencial. Né? Então, basicamente elas vivem na consciência, na razão, nos sentidos
e elas não conseguem ir além, né? Por isso que aí é bloqueado a questão da criatividade, né? E a gente já falou mais ou menos sobre isso, mas crenças e paradigmas são barreiras. O que são crenças e paradigmas? Nada mais é do que as experiências e as verdades que a gente absorveu pra gente, né? Então, se eu acredito hoje que eu não posso ser criativo, que criativo é lá o departamento da Fox, onde eu trabalhava, que tinha lá 5, 6 pessoas, um time genial, incrível trabalhando, eles são criativos e eu não sou. Então, essa é uma crença que eu tenho, esse é um paradigma. Isso passa a ser uma barreira, né? Por mais que eu tenha uma ideia, né, eu acabo me auto-sabotando, né? Simplesmente, se você está ouvindo esse vídeo aqui, por exemplo, né? Aí você fala, pô, verdade, o Bruno está falando aí dessa questão de criatividade, eu posso ser criativo? Ah, não. Mas, na verdade, puta, tem 3 parentes meus, 2 parentes meus, um amigo meu, minha mãe é criativa, meu pai foi criativo, eu não herdei esse dom, né? Bum! Você já simplesmente se auto-sabota e a sua história com criatividade termina rapidamente, em frações de segundo, com esse pensamento, né? E por fim, eu vejo as pessoas não tendo resiliência, né? Elas desistem muito fácil. Então, por exemplo, você está me escutando aqui, aí você vai escutar esse vídeo inteiro, você vai entender que é possível ser criativo, aí você vai começar a fazer o que o Bruno falou para você fazer. Pô, legal, eu escutei o Bruno falar, escutei outro cara falar também, eu vou começar a trabalhar nesse processo criativo para eu ser criativo. Aí você tenta lá 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, pronto, não deu certo, realmente eu não sou criativo. Bem, é importante ter resiliência, né? O Carl Sagan, que é um pensador já falecido, ele dizia o seguinte, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, falta de evidência não é evidência de falta. Se você começou a praticar algo novo na sua vida e que você está acreditando e que você quer a mudança, não adianta passar 1, 2 semanas e simplesmente desistir, né? Pensa na academia, eu adoro a analogia da academia. Você vai lá 1 semana na academia, você vai ter resultado com a academia? Pode ser que você se sinta um pouco melhor, tenha um bem-estar, mas o resultado que você quer vai vir em 1 semana? Não. Tá. O resultado que você quer vai vir em 2 semanas, 1 mês? Talvez você comece a ver um resultado. Gente, é resiliência. Você precisa continuar e depois dar manutenção. Nós vamos falar sobre isso. E depois precisa dar manutenção. Porque não é simplesmente, tá bom, então eu vou fazer o que o Bruno está falando para fazer durante 1 ano. Aí você começa a ser criativo, pronto. Criei uma coisa aqui, solucionei um problema ali, eu vou parar de fazer o que o Bruno me ensinou, porque pronto, eu já provei para mim que eu posso ser criativo, daqui para frente eu vou continuar criativo. Não é bem assim. Nós vamos ver. Enfim, tá bom. O que então, só para resumir aqui, o que a gente falou? O que eu falei aqui para você? Como eu vejo as pessoas agindo em relação à criatividade. Então, as pessoas não acreditam que elas podem ser criativas. 2, elas ficam muito presas no ego, com as referências familiares, com os costumes e com as tradições. 3, elas desconhecem o potencial do subconsciente. 95% da capacidade intelectual está no subconsciente, as pessoas desconhecem. 4, as crenças e paradigmas dessas pessoas são barreiras, tá? Elas acham que só a mãe dela é criativa, que só o pai dela é criativo, que só o departamento lá da empresa dela é criativo e que ela não pode ser criativo, tá? E, por fim, não menos importante, 2 coisas, 6ª e 7ª coisa. 6ª, você acaba se auto-sabotando desculpa, não é a 6ª, ainda está na 5ª, né? Em relação às barreiras, né? Os paradigmas e crenças, você tem uma ideia e se auto-sabota, né? E por fim, aí sim, fechando o que eu tinha acabado de falar, a questão de resiliência. As pessoas não são resilientes. Tá bom, Bruno, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Tá bom, Bruno, então como é que você enxerga ser o caminho ideal, eficiente, para que eu possa ser criativo? Né? Como é que eu fiz? Né? Qual foi o meu método eficiente? Bom, primeiro eu passei a acreditar. Lembra da frase do Napoleão Hill? O que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Então assim, primeira coisa, acredite que você possa ser criativo. Né? Acredite que isso é verdade. Né? Pensa nessa frase de Napoleão Hill: o que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Se isso for verdade, pensa só como você é responsável
por tudo que você está pensando. Se você pensa que você não pode ser criativo, você não vai ser criativo. Simples assim. Né? Então a primeira coisa é acredite. Né? Depois, em segundo lugar, eu passei a entrar em contato com a minha essência, tá? Através da meditação. Eu fiz 2 cursos de meditação. Um foi um curso de Mindfulness, que é uma meditação que te traz mais para o agora, que te desacelera a mente, que te deixa mais focado. E uma outra meditação, um curso de meditação transcendental, né? Que transcende, que sai do ego e vai para a essência. Quando você medita, quando você aprende a meditar, quando você pratica a meditação, quando você exercita a meditação, muito parecido com a academia também, que você precisa dar continuidade, ter consistência, você acaba entrando em contato com aqueles 95% de capacidade intelectual. Você transcende, você vai para um nível subconsciente, onde estão todas as respostas, as ideias, né? É onde está o contato com o universo. Então, quando você medita, você entra em contato com o universo, você transcende. Tudo o que foi criado, o que é criado e o que será criado, pessoal, já existe. Existe um campo morfogenético de informação, de conhecimento, de sabedoria, que a gente pode entrar em contato, mas a gente só vai entrar em contato com esse campo morfogenético se a gente estiver em contato com a nossa essência. E uma das formas que eu descobri e que eu estou praticando e que tem me ajudado muito é meditar, tá? É entrar em contato com a sua essência. Depois, eu passei a usar alguns mantras na minha vida, tá? Um deles é um mantra de uma frase que tem um significado muito forte de Napoleão Hill, que ele diz o seguinte: quem vence nunca desiste e quem desiste nunca vence. Então, usar um mantra, repetir um mantra para você em situações que você precisa da atitude e do significado do mantra pode te ajudar muito. O que esse mantra significa? Pensa comigo. Quem vence nunca desiste, quem desiste nunca vence. Ele significa resiliência. Vou dar um exemplo de como que eu uso esse mantra, tá? Eu coloquei um propósito para minha saúde física, uma meta, né, um objetivo, mas junto com esse objetivo eu coloquei um propósito. Nos últimos 18 meses, eu fui todos os dias na academia ou fazer exercício. Talvez eu tenha falhado 1%, 0,5% desses 18 meses, tá? O que me ajudou a acordar todos os dias e fazer exercício? Várias coisas me ajudaram. Né? Eu passei por um processo de imersão interna, de autoconhecimento profundo nos últimos 2 anos, mas esse mantra, quando eu repito esse mantra para mim, quando eu acredito que esse mantra tem um arquétipo de resiliência muito forte, que ele tem um significado muito forte, e eu repito esse mantra para mim, eu sedimento esse mantra no meu subconsciente. O meu subconsciente vai começar a entender, opa, peraí, o Bruno está dando atenção para isso, o Bruno está acreditando nisso, o Bruno quer resiliência para a vida dele, o Bruno quer incorporar resiliência na vida dele. Esse mantra, quando eu faço uma atividade física, por exemplo, esses dias estava chovendo, estava frio, quando começou a ficar frio, eu falei, não, eu vou correr, eu tô me sentindo bem, eu quero correr. Fui pra rua, tava frio, beleza. Comecei a correr e eu percebi que eu tava num ritmo acelerado demais, mas eu tava me sentindo bem. E aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu chamei esse mantra, eu falei assim, olha, quem vence nunca desiste, quem desiste nunca vence. Eu tô me sentindo bem, eu tô correndo, eu vou manter esse ritmo mais rápido e eu vou até o fim assim. E em cada momento da corrida, quando passava um pensamento, ou quando eu sentia um pouquinho minha perna cansada, eu chamava esse mantra, é como se eu vestisse o mantra, vestisse a resiliência e continuasse focado. Então esse mantra me ajudou demais. Ter um mantra que possa te dar um significado de algo que você precisa, de uma atitude, né, de uma resposta que você precisa para a vida, sem dúvida nenhuma pode te ajudar. Né? E, por fim, algo que eu acredito ser eficiente, você vai concordar comigo, é que é simples, mas não é fácil, ou é fácil, mas não é simples, é a questão de manifestar, de agir,
de movimento pessoal. Andrew Carnegie, que foi o cara, chegou a ser o cara mais rico do mundo, foi um magnata da indústria do aço nos Estados Unidos e chegou a ser catador de carretéis. Ou seja, você imagina o nível de ferramentas, de técnicas, de experiência que esse cidadão não tinha, né? Ele falava que um dos princípios para a realização pessoal é você ter movimento pessoal, é você agir, é você manifestar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você acreditar, não adianta nada você entrar em contato com a sua essência, não adianta nada você ter um mantra se você não manifestar, se você não agir, se você não tiver movimento pessoal, tá certo? Vocês vão entender mais quando eu começar a falar de fato do que é o processo criativo, porque a última etapa do processo criativo é a manifestação, é o movimento pessoal. Então, só para fechar aqui, antes de entrar de fato no que é o processo criativo, como é que eu enxergo então hoje ser um modo eficiente de você trazer a criatividade para a sua vida? Primeiro, acredite que isso é possível. Lembra da frase de Napoleão Hill, que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. 2, entre em contato com a sua essência. Vai estudar Ayurveda, Yoga, busque sobre meditação transcendental, veja o que essa meditação pode fazer para você. Entre em contato com a sua essência, tá certo? 3, mantra. Tenha um mantra que possa te ajudar no que você precisa. Esse mantra você vai poder descobrir através do processo criativo. Nós vamos falar agora sobre ele. E por fim, manifeste. Tenha movimento pessoal. Haja. Vá para cima. Manifeste. Tá certo? Beleza. Vamos lá então falar de fato o que é o processo criativo. O processo criativo ele tem 4 etapas. A primeira etapa é a preparação, depois a incubação, depois o insight e depois a manifestação. Tá? O que é a questão de preparação? Então vamos imaginar que você queira abrir um negócio. Tá? Vamos imaginar que você queira abrir um negócio, sei lá, de doce. Você quer ser confeiteiro, você quer abrir algo de gastronomia. Num processo criativo, para você solucionar essa ideia, para você ter mais ideias em relação a esse projeto, você precisa se preparar. O que é preparar? Precisa ler livro, assistir documentário, ir a eventos, a experiências. Tudo o que você puder fazer relacionado com o problema que você quer resolver faz parte do primeiro passo do processo criativo, que é a preparação. O segundo passo do processo criativo é a incubação, tá? O que é a incubação? É quando você, de tanto você entrar em contato com a informação, com o que você deseja, com o conteúdo, com a questão da preparação, o seu subconsciente vai sedimentar essa informação. Você vai descer essa informação para o seu subconsciente. Lembra que teu subconsciente é onde está 95% da sua capacidade intelectual e que, se em contato com a tua essência, se você exercitar o contato com a sua essência, você vai ter um diálogo com o universo, com o todo, com o campo morfogenético, onde existem informações, a informação que você quer para resolver o teu problema, ela já existe. Você só não entrou em contato com ela. Mas de tanto você se preparar, de tanto você sedimentar isso no teu subconsciente, de tanto você se conectar com o todo, vem o terceiro passo do processo criativo, que é o que a gente chama de insight. Tem algumas pessoas que falam que são as ideias. O ativista quântico, né, chama de momento ahá, que é, ahá, tive uma ideia. Então você vai chegar nesse terceiro passo, que é o passo da ideia, do insight. E por fim, vem o quarto passo, a manifestação. Lembra que eu falei de Andrew Carnegie, de movimento pessoal? Você precisa agir. Você precisa pegar essa ideia e ir para frente, né? Lembra o que Carl Sagan disse? Carl Sagan foi um cientista, um físico, biólogo, o cara foi incrível, astrônomo, astrofísico, escritor, divulgador científico, ativista norte-americano. O que ele falava? Falta de evidência não é evidência de falta. O que eu quero dizer com isso? Você vai começar o seu processo criativo. Passou 1, 2, 3 semanas, nada aconteceu, você vai parar. Não. Continue. Acredite
que é extremamente importante. A incubação, preparação você já entendeu, né? Que é a parte de estudo. A incubação é a hora de você relaxar, é a hora de você entrar no flow, é você acreditar que a tua capacidade intelectual de 95% do teu subconsciente vai te ajudar. Aí vai vir um momento de insight, um momento ahá, né? Vai vir. Essa criatividade ela pode acontecer de duas formas, ou através de uma imaginação sintética ou de uma imaginação criativa. Qual que é a diferença? A imaginação sintética é quando você pensa em algo, quando você cria algo que basicamente você já sabia, mas você trouxe essa solução para aquele determinado momento, né? Então, por exemplo, dentro do meu curso, tem algumas coisas ali que, como eu já estudei, eu já vi, basicamente aquela criatividade da forma como eu coloquei no curso é uma criatividade sintética. Mas tem, por exemplo, uma parte do meu curso que é um desafio, que eu chamo de desafio ERP, que E vem de equilíbrio, R de resiliência e P de planejamento, que foi algo que eu criei. E aí eu relacionei esse ERP com o ERP de software, de TI. Me veio na hora esse processo criativo. Foi uma imaginação criativa, porque apesar das coisas já existirem, eu fui trazendo o conhecimento dos mantras que eu tinha, o significado deles, eu criei um nome, eu relacionei isso com algo e trouxe isso para uma parte do curso que eu desafio as pessoas a instalarem o ERP, o equilíbrio, a resiliência e o planejamento no subconsciente deles. Eu entendo que isso foi uma imaginação criativa, tá? Então, esse momento ahá, muitas vezes, talvez você vai pensar e criar algo e falar, pô, mas isso eu já sabia. Ok, mas aí você vai para o quarto passo, que é a hora de agir, a hora de colocar em prática, tá certo? Então, presta atenção. O processo criativo ele tem 4 passos. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que visitar eventos, você tem que ver documentários, você tem que utilizar o seu tempo para investir no assunto que você quer conhecer mais, no problema que você quer resolver. Depois, acredite que teu subconsciente é capaz de sedimentar, de incubar esse conhecimento e que num terceiro passo ele vai te dar uma ideia, ele vai te dar um insight, você vai ter um momento ahá. E por fim, não esqueça que você precisa manifestar, você precisa do seu princípio de movimento pessoal, você precisa agir, tá certo? Gente, é simples assim. Na verdade, é simples, mas não é fácil. É simples porque, pô, o Bruno tá falando, são 4 passos. É facinho, vou começar a me preparar aqui, meu subconsciente vai sedimentar, eu vou ter uma ideia e eu vou agir. Parece muito simples, mas não é fácil. Na verdade, parece fácil, mas não é simples. Quando você começar a praticar, quando você começar a colocar isso em prática que eu tô te falando, você vai perceber que não é tão simples assim. Tá? E você pode visitar o meu canal no YouTube, no próprio Instagram, todos os dias eu posto uma frase de reflexão, de repente um vídeo, pílulas de Inside Yourself que eu chamo, que são pílulas de 1 minuto, para te dar ideias, conhecimento, para que você continue nesse seu processo aí de autoconhecimento, tá certo? Me fala aí, o que você achou? Faz sentido? Pense você resolvendo os seus problemas no trabalho, problemas pessoais, criando alguma ideia que pode virar um negócio. Tudo isso é possível, mas primeiro você tem que acreditar, tá certo? Só para fechar, fazer esse conteúdo aqui que eu estou fazendo para você tem a ver com o meu propósito, que eu descobri através do meu processo criativo. Eu cheguei até a dar uma entrevista na Cultura falando sobre isso. Dá uma olhada no meu Instagram que você vai encontrar lá um trechozinho que eu falo sobre isso, falando sobre a mudança que eu fiz na minha carreira, na minha vida. Dá uma olhada no Insta que você vai olhar, tá lá em destaques. Isso faz parte do meu propósito de vida. E o meu propósito eu descobri através do processo criativo. Eu aprendi, eu acreditei, eu fui atrás, eu queria descobrir meu propósito e eu descobri que é levar consciência das dimensões espiritual, intelectual, física e emocional para ajudar você, ajudar as pessoas em seus processos de evolução. Tá certo? Então eu também sou prova viva disso, que o processo criativo é muito eficiente e capaz. Tá certo?
Fico por aqui, agradeço você que me assistiu até o final. Desejo a você um dia, uma semana, um mês, um ano maravilhoso, cheio de energia e com muitos agoras. Beijos e abraços. Valeu!